Boa noite a todos, aos encarnados e aos desencarnados que estão aqui conosco e do qual daqui a pouco nós faremos parte também, né? Nessa roda incessante de ir e vir. Olha, nós aprendemos na doutrina espírita que existe a possibilidade de nós nos comunicarmos com o mundo espiritual. E o estudo da mediunidade é algo fabuloso, que requer de todo estudioso muito tempo de dedicação, tanto da parte teórica quanto da parte prática. Porque se a gente só estuda a prática, às vezes falta informação para a gente saber lidar com os diversos tipos de mediunidade. Quer dizer que as instruções, a teoria, ela vai ser sempre um manual de como proceder. Mas também, se a gente só fica na parte teórica, nós não usamos esse instrumento. E é um instrumento maravilhoso, porque a comunicação com os espíritos, ela é instrutiva. Os benfeitores, eles trazem mensagens, eles trazem revelações e também trazem consolação. Também, muitas vezes, através da mediunidade, se pode ajudar um espírito. Quando Allan Kardec ele elabora o livro dos médiuns, ele elabora o livro dos médiuns para que ele seja um livro fácil, veja bem, um livro fácil, que todo mundo pudesse consultar para exercer a mediunidade de uma forma natural, sem criar um tabu em torno da mediunidade, sem criar mistério. Um manual, igual quando a gente pega um manual lá de uma televisão, de uma antena parabólica, de qualquer eletrodoméstico, você pega aquele manual, você sabe como montar, né, aquele aparelho e como utilizá-lo, e dos perigos que a gente corre quando não faz da maneira certa, de comprometer o aparelho e até perder o aparelho e de ter prejuízos. Então, o livro dos médiuns, ele é um manual prático para todos os médiuns e para todas as pessoas que trabalham com a mediunidade utilizá-lo sem nenhum embaraço. Acontece que a mediunidade, ela é única. Ela não se repete em duas pessoas de forma igual. Dois médiuns podem até ter uma mesma categoria de mediunidade, mas a maneira como ele percebe os espíritos, como ele vê, como ele sente, é próprio dele e é único. Por quê? Cada ser humano também é único. Nos livros de André Luiz, ele diz que cada um de nós é um mundo à parte, um mundo diferente do outro mundo que é o outro. E isso já vai nos dando muita responsabilidade para não fazer julgamento do outro, para saber que nunca nós devemos pensar com a cabeça do outro, porque aquilo que às vezes não nos incomoda, incomoda o outro. Aquilo que a gente não dá muito valor, o outro está dando valor, né? Então, para isso se aplica tudo. O jeito que as pessoas desencarnam também não se repete, cada um desencarna de uma maneira diferente do outro. Você pode até falar que tem algumas coisas parecidas, não? Eles vêm, os espíritos benfeitores vão promover o desligamento. Acabou a vitalidade das células, aí eles vêm, desligam o plexo solar, depois eles desligam o plexo cardíaco, depois o plexo, a parte coronária, que é a parte superior. Isso ele faz para todo mundo, mas a maneira que o espírito que está sendo desligado vai sentindo esse desligamento e vai despertando com o mundo espiritual é próprio de cada um. Para onde vai esse espírito é próprio de cada um, né? Não é igual. Então, no que diz respeito à mediunidade, nós vamos perceber no estudo dela que algumas situações a mediunidade ela é um título de trabalho que é concedido, e que nós vamos chamar de mediunato. Vocês devem recordar
uma das histórias de André Luiz, em que um médium, ele trabalhava, e ele, no início da mediunidade, ele tinha algumas possibilidades somente. Ele tinha um grau de evidência, de intuição, e ele ajudava as pessoas. Mas como ele era tão dedicado, aquele médium era tão dedicado e estava fazendo tão bem para aquela comunidade de espíritos encarnados, que estava ao redor dele, o mundo espiritual que era responsável pela encarnação dele tomou uma decisão: nós vamos ampliar a possibilidade do médium. Nós vamos ampliar. Então o que eles fizeram? Criaram um dispositivo magnético que é como se fosse um redemoinho, um cone, colocaram na cabeça dele. E a partir daquele momento, ele conseguiu ver os espíritos com maior nitidez, estabelecer diálogos com os espíritos. E as pessoas que se chegavam próximo dele, colocavam papeizinhos de pedido. Olha, o meu filho está doente, olha, tem alguém desempregado, o que eu faço? E os espíritos se aproximavam daquela mediunidade que tinha sido dilatada, e para cada um escrevia um conselho. Lógico que nunca, mediunidade com Jesus, nunca o espírito vai vir e vai falar: faça isso, faça aquilo, porque isso é da responsabilidade de cada um de nós, Se eu não usar meu livre-arbítrio, não treinar, para que eu encarnei? Mas sempre uma mensagem consoladora de força, de fé, de esperança. Olha que coisa maravilhosa. Porque estava caminhando certo. Se ele desencaminhasse, tirava, não era dele. Tirava aquela dilatação e ele voltava ao que ele era antes. Isso é um mediunato. Agora, existe uma evolução espiritual que vem conosco. Desde as primeiras encarnações que nós estamos encarnando como espírito, o nosso espírito está evoluindo, não está evoluindo? E igualmente a faculdade psíquica. Essa faculdade psíquica que vem caminhando conosco, essa mediunidade, quando ela é uma conquista nossa, ela não se perde jamais. Assim como nenhuma outra habilidade, nenhum atributo nós perdemos. Quer dizer que de encarnação em encarnação nós estamos desenvolvendo esta mediunidade, que é uma faculdade psíquica, uma abertura mental, uma abertura de consciência, para estarmos cada vez mais conscientes de quem nós realmente somos. Isto não é uma simples mediunidade, tarefa que alguém vem porque na outra encarnação falhou, agora planeja reencarnar como médium para atender os espíritos, e muitas vezes os próprios espíritos que ele mesmo desencaminhou. Isso já é ótimo, isso é maravilhoso, mas concomitante a isso, todos os seres humanos estão na sua evolução espiritual despertando sobre quem realmente é, sobre quem realmente é perante o universo. Você vê um espírito como Chico Xavier, que é desligado do corpo e é levado pelos benfeitores para visitar os planetas do sistema solar. Aí ele vê aqueles planetinhas à distância rodando igual um peãozinho. Aí ele afasta mais, eles mostram para ele as galáxias. Aí ele é brincalhão e fala assim: nossa, nessa hora me deu uma vontade de voltar para minha cama e tomar um cafezinho, Tão grande que é o universo, minha cabeça não estava mais acompanhando aquele negócio. Você acha que um homem desse, voltando para um corpo, ele vai voltar e viver da mesma maneira que muitos vivem, preocupado com coisinhas insignificantes? Vocês já prestaram atenção naquela oração que o Bezerra de Menezes faz através
da comunicação que ele faz pelo Divaldo quando finaliza algumas palestras? Lindo. Prestar atenção na mensagem? Ele fala assim para nós: meus filhos, o Bezerra, nós somos filhos dele, porque todo aquele que já galgou, ascendeu espiritualmente, tem para aqueles outros que ficaram atrás um sentimento de paternidade, de ajuda, né? Meus filhos, vós sois cidadãos do cosmos. O que ele está falando para nós? Levanta a cabeça. Sendo filho de Deus, vós sois cidadãos do universo. Vocês estão preocupados com as questiúncula aqui da Terra? Enquanto essa mentalidade não haver essa abertura de consciência, né? Quando muitos se preocupam em ter abertura de mediunidade, para quê? Para se comunicar com os espíritos, tudo bem, é ótimo. Eles nos pedem para ter uma abertura de consciência, que é maior do que isso. Porque quando eu tenho consciência de que eu sou um espírito, é consciência mesmo, não é só a leitura disso, e que nada me destrói, o espírito. E o espírito passa por uma fogueira e a fogueira não destrói. O fogo não queima o espírito. O espírito não é dividido. Nenhuma lâmina pode dividir o espírito. E de que ele pode, na medida da sua evolução, se desprender da Terra e visitar o sistema solar como se o sistema solar fosse um jardim da sua mansão, visitar as galáxias como se as galáxias fossem um país vizinho, ele se agiganta. E como é que ele vai ficar preocupado com as coisas aqui materiais? Ele não despreza as coisas materiais, ele administra bem, porque tudo isso serve para a evolução. Mas as coisas aqui não começam mais a fazer tanto sentido como fazia antes. As brigas, as intrigas, os conflitos, eles vão ficando sem sentido de existir. Então, uma coisa é essa mediunidade, como eu citei no início. O médium já tinha mediunidade como tarefa, porque na programação reencarnatória, olha, meu irmão, vamos colocar na sua tarefa você ser médium. Por que médium? Porque quantas vezes você desceu lá para o plano material, plano físico, se comprometendo a trabalhar pela evolução sua e dos seus irmãos, e chegou lá e você esqueceu que você era espírito. Aí você ficou achando que você era o dono da fazenda, você ficou achando que você era o dono da sua casa, você ficou achando que você era o chefe de todo mundo, ou você ficou achando que a Terra era um parque de diversões, você podia se divertir todos os dias. Lembra disso? Eu lembro, mas quantas que foi? Só a última, não foi? Vamos relembrar. Olha lá naquele espelho. A penúltima também. E a antepenúltima também. E a outra também. Já faz alguns séculos que você está encarnando assim. Antes de sair daqui cheio de sonhos, eu vou fazer, eu vou acontecer, pode confiar em mim. Chegando lá, desprezou todos os dias, porque todos os dias da semana estava ocupado com alguma coisa, menos com as coisas de Deus. E agora, vamos pôr mediunidade no seu programa? Mas por que você acha? Olha, um médium que vê os espíritos, ele vai esquecer que ele é espírito? Não vai esquecer. Aí ele vem para a religião, dá uma melhoradinha, se ele tem mediunidade de incorporação, aí ele afasta. O que acontece com ele? Começa a assimilar as energias, os fluidos, daqui a pouquinho está arrastando o pé. Tem uma dor de cabeça que não passa. Passa mesmo, não está na cabeça. Faz os exames, as ressonâncias, danado, o médico fala, não sei, né? Antigamente não tinha muito centro, eles mandavam para o psiquiatra, né? Aí ele vem no centro espírita, toma um passe, um simples passe, e melhora. Dá para ele esquecer que existe um mundo espiritual? Não dá.
Mas o outro tipo de mediunidade, esse é uma conquista de todos nós, que é a abertura de consciência, que não deixa de ser uma sabedoria. A gente entender melhor as coisas. Por onde você está, você olha, você interpreta as coisas, e cada vez que você vai reencarnando e melhorando as suas condições, você vai interpretando melhor, enxergando melhor, e todas as suas decisões, elas são pautadas em como você vê o mundo. Porque muitas vezes a gente vê o mundo de um jeito e a pessoa está lá sofrendo e ela vê de outro jeito, mas se ela não vê do jeito que você está vendo, não adianta você querer impor o seu estilo de vida para ela, ela não consegue entender aquilo que você está falando. Mas na trajetória evolutiva ela vai melhorando as possibilidades, melhorando, e daqui a pouco ela consegue enxergar de maneira diferente. É assim numa encarnação. A cada 7 anos as nossas células mudam tudo, mas também a cada ciclo de anos a nossa forma de entender as coisas melhora. Quantas coisas que nós dávamos importância há 20 anos atrás, que nós não damos mais, e que a gente dá até risada quando está sozinho, né? E saber que nós sofremos por causa daquilo, que nós demos tanta importância para aquilo lá. E de uma encarnação para outra também é assim. Agora, o que isso tem a ver com o nosso tema? Tem tudo a ver, porque quando Jesus escolhe os 12 discípulos para virar apóstolo, e discípulo é uma coisa, apóstolo é outra. Discípulo é aquele que tem vontade, que tem disposição de aprender e que reconhece em alguém um mestre. No nosso caso, quem é o nosso mestre? Jesus e a doutrina espírita. Se nós não reconhecermos em Jesus e na doutrina espírita um mestre, nós não vamos aprender nada, nem com Jesus e nem com a doutrina espírita. Agora, o apóstolo é aquele que, dentre os discípulos, recebe um cargo de confiança, de continuador de um projeto, que é o cristianismo. Quando Jesus faz a aferição, o teste, vamos dizer assim, para ver qual deles tinha esse alargamento de consciência, quem dele que mostrou que tinha aproveitado melhor as encarnações, despertado melhor, naquele momento pelo menos? Simão Pedro. E como que Jesus faz o teste? Ele pergunta para os apóstolos, o chegado dele: e aí, pessoal, o que dizem o pessoal lá, o povão de mim? Quem eles acham que eu sou? Aí cada um vai falando segundo o que tinha ouvido dos outros. Olha, Jesus, alguns dizem que é Jeremias, outro que é Elias, outro que é João Batista. Bom, Jeremias tinha vivido há séculos atrás de Jesus, Elias também. João Batista não podia ser, porque João Batista, eles tinham visto nascer, visto a mãe dele grávida, visto ele bebezinho, né? Então não podia ser. Mas Jeremias e Elias, eles não sabiam ainda que João Batista e Elias eram o mesmo espírito em corpo diferente. Elias e Jeremias podia ser, quer dizer, esse povo eles sabiam da reencarnação, eles já conheciam a reencarnação. Falando disso, deixa eu fazer um parênteses, mesmo que a gente não terminar, a gente termina quarta-feira. Você já pensou como é que ficaria a explicação para quem não concebe a reencarnação, não entende a reencarnação, a respeito de uma criança? Outro dia eu estava andando para a rua, fazendo caminhada, e estava pensando nisso. Como que seria uma criança se não existisse reencarnação? Vamos calcular, segundo as informações de André Luiz, que a razão, não a inteligência melhorada igual a nossa, a razão, ela surgiu na Terra há mais ou menos 40 mil anos. Ela despertou, bem simplesinha. Civilização, que são cidades organizadas, mais ou menos 10 mil anos. Então nem vamos falar de 40 mil anos, vamos falar de 10 mil anos, ou melhor, falar de 5 mil anos atrás. 5 mil anos atrás nasceu uma criança. Ela sabia a mesma coisa das crianças que sabe agora? Claro que não. E há 2 mil anos? E há 300 anos? E há 100? E há 50 anos atrás?
Bom, então para quem não acredita na reencarnação, mais um fato fica sem explicação. Como uma criança nasce hoje, o espírito dela é formado hoje, ela já sabe tanta coisa. Ela teria que saber a mesma coisa que o primeiro homem. É ou não é verdade? Estão acompanhando o raciocínio? Teria que saber a mesma coisa. E ela sabe, gente, a criança de hoje sabe a mesma coisa que a criança de 100 anos atrás? Ela sabe menos ou mais? Muito mais. Até a infância está encurtando. O que faz a infância encurtar? A quantidade de vezes que esses espíritos já reencarnaram e estão voltando já com esse conhecimento. Coloca ele na frente de um piano, ele tira melodias, coisa maravilhosa, espetacular. A criança fala com a gente, alguns traz tudo, né? Até as más tendências, mas alguns conversa com a gente desembaraçadamente, coisa que a gente fica ali tentando achar palavra para falar, e eles vão de uma vez só, soltando tudo. Então fica mais. Por isso que os espíritos falaram para Kardec: não se preocupe muito, porque a verdade, ela virá nos finais dos tempos que nós estamos vivendo, ela virá como uma enxurrada que arrasta, ela virá como uma correnteza. Aqueles que acompanhar vai fluir junto, mas aqueles que se opor, que ficar na frente. Você já viram ali no São Miguel quando chove? Alguém consegue ficar na frente daquela enxurrada? Não fica, né? O que acontece com alguém que ficar na frente daquela enxurrada? Você levar, arrastar. E é isso aí que vai acontecer, e está acontecendo. Pessoa que quer manter a terra presa nos costumes antigos, nas tradições antigas, naquelas, não nas tradições boas, naquela que só prejudicou a humanidade, vai ser arrastado. Ou caminha junto, ou vai ser levado de roldão. E as instituições também. Se elas não derem conta da demanda nova que vem, das novas necessidades, elas não vão ter razão de existir, elas vão desaparecer. Quando é da vontade de Deus, acontece. Enquanto Ele quis que ela ficasse assim a terra, para atender aquela necessidade, né? Quem fez o mal, recebe o mal, Deus usa o mal para punir o mal, ela ficou. Agora vai começando a modificar a paisagem da terra até ela ser a nossa terra prometida, a nova Jerusalém. Então mostra aqui que o ensino da reencarnação não é novidade ensinada pelo Espiritismo. Isso é lei, e esse povo já entendia disso. Porque quem ia falar que Jesus era Jeremias, que Jeremias era um homem que tinha vivido há milhares de anos, se eles não compreendessem a reencarnação? Isso só para falar um pouquinho para aqueles que falam reencarnação ensinada pelo Espiritismo. Eles inventaram isso, não tem isso na Bíblia. Não tem? Claro que tem. Aí Jesus vem, depois que ele tinha percebido, sentido que o povo estava falando, para ver aquele grau de abertura da consciência, o quanto que os espíritos já estavam despertos, ele fala: e vocês? Vocês já me falaram qual é a impressão do povo lá fora. E vocês, hein? Tão próximo do meu coração, tão amado por mim. E vocês, o que vocês acham de mim? O que vocês pensam sobre mim? Mas no ato, o apóstolo Pedro, filho de Jonas, Bar Jonas, diz assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aí Jesus fala para ele assim: ó Simão Bar Jonas, que é Bar era filho de Jonas, tu és feliz, tu és bem-aventurado, porque o que te revela isso não é a carne e nem o sangue, mas meu Pai que está no céu. Estudando o livro Pensamento de Vida do Emmanuel, ele diz assim: que nós, espíritos, nós somos herdeiros de nós mesmos. Todas as encarnações que nós vivemos vai criando poder na nossa mente, bagagem mental, né? Instrução. E quando nós vamos reencarnar, nós trazemos isso para o corpo. E isso interfere até a nossa genética. Nós nascemos com um caráter.
E o que o nosso pai nos ensina, a mãe, o meio ambiente, a sociedade, nos modela a personalidade. Jesus estava falando com uma linguagem mais simples, que aquele conhecimento parece para nós uma coisa simples, o Pedro ter falado aquilo, mas foi uma coisa grandiosa, porque estava todo mundo dormindo, não é? Eu já tinha perguntado o que o povo... Quem acha que é? Eles estavam achando que Jesus era um profeta. Porque ele falava bonito, eles achavam que ele era um profeta. E Jesus era mais do que um profeta. O profeta é um médium. Nós precisamos de médium? Com certeza. Se não fossem os médiums, nós vamos demorar muito, milhares de anos para aprender coisas que vêm pela revelação dele. Mas Jesus é muito mais do que um médium. Jesus é um Espírito que se fez através de uma jornada longa, grandiosa, de trabalho, de esforço no bem. Ele se transformou no Cristo, quer dizer, um Espírito puro. Espírito que está totalmente desligado de qualquer necessidade da matéria. Um Espírito que dá autoridade a outros Espíritos. E que dá autoridade até à matéria. Então Jesus estava falando assim para o apóstolo Pedro: isso que você falou não é produto do ensinamento que você aprendeu aqui na terra, nem da ciência, né? Naquela época não tinha ciência como agora, mas nem da ciência, nem da filosofia, nem das religiões. Isso, quem te possibilitou foi essa abertura de consciência. Porque tem muita gente vivendo com o corpo físico saudável, mas espiritualmente está morto. Não sabe de nada, sabe nem o que está fazendo. O Divaldo um dia propôs um teste, numa palestra. Quem quiser ver, a gente vai fazer, porque eu fiz isso várias vezes e deu esse resultado. Peguei 2 pessoas da plateia e coloquei uma na frente da outra. E falei para elas assim, durante 5 minutos, vocês vão falar de vocês mesmos. Quem são vocês? Quem são vocês? O que vocês estão fazendo aqui no planeta? O que vocês esperam da vida? Só tem uma condição: vocês só não podem falar das coisas que vocês têm, porque isso vocês não são mesmo, vocês sabem que não são. Não pode reclamar da vida e não pode falar mal da vida dos outros. Pode começar. Aí um olhou para o outro, não conseguiu falar nada. Eles tinham 5 minutos para falar, não conseguiram falar nada. Deixa eu começar a falar assim: eu sou o Daniel. Não, Daniel é o nome que meu pai e minha mãe deu. Quem é você? Tão inteligente é o homem, né? E está dormindo, está adormecido, não sabe ainda quem ele é. Quando Jesus fala que Pedro ele é bem-aventurado, ele é feliz, porque o Pai revelou, ele está dizendo: Pedro, você já está um passo à frente. Com a tua mente aberta, você está captando, assimilando as coisas de Deus, da espiritualidade maior. A chance de você acertar, aproveitar melhor a encarnação é muito maior do que a dos outros. Porque aquele que não sabe para onde quer ir, todo vento é contrário. Aquele que já sabe onde quer ir, mesmo com a dificuldade, ajusta as velas e aproveita o vento e vai embora. Tem um melhor aproveitamento da encarnação, né? Agora, aquele que não sabe o que está fazendo, tudo está ruim, só acha defeito nas coisas, começa a criticar tudo que não sabe. Mas até está ruim isso daí, tá? Fala para mim o que está ruim. Rapidinho fala tudo que está ruim. E agora, então fala como é que tinha que ser. Tinha que ser. Não sei. Eu sei que assim está ruim. 90% da humanidade está vendo desse jeito. E o que você espera da tua vida? Que chegue o final de semana. Ou se é no serviço, o que você espera? Chegar a época de eu aposentar. Isso é bom. Tudo isso é bom. E o que mais? Está dormindo. Está dormindo.
Tem espírito que está vivo, sem ter corpo, e tem espírito que tem o corpo, tem saúde, e está morto. Mais um versículo. Isso aqui é maravilhoso, ó. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha o que Jesus fala. Ele chamava-se Simão. Jesus, a partir daquele momento, fala: tu és Pedro, tu és pedra, a pedra angular, a rocha, né? E sobre uma rocha, uma coisa firme, um alicerce bem construído, eu vou consolidar minha igreja, edificar minha igreja, e ali o Satanás, o mal, não vai entrar. O que o homem entendeu aqui na terra? Que Pedro é o primeiro chefe da igreja, e que a igreja é uma construção material. E que Pedro fica com a chave mesmo, né? Um molho, né? Porque está no plural, as chaves dos céus. Um molho de chave. E o que o Espiritismo vem nos ensinar? Que Jesus disse: Pedro, não a pessoa. Porque imagine se Jesus ia depositar a igreja dele. Igreja no sentido de congregação das pessoas. Reunião da família humana para levá-la a uma espiritualização, para levar até Deus. Imagine se Deus ia confiar num homem isso. Se Jesus ia confiar num homem. O homem é falho, é falível. A opinião de um homem, mesmo que ele seja muito preparado, muito estudado, muito sábio, ela é factível de erro, de equívoco. Então, quando Jesus diz que a igreja dele é assentada em Pedro, ele estava dizendo que as informações espirituais que ele traria para a terra em cada tempo, conforme a terra ia amadurecendo, ganhando possibilidades, ganhando direito de receber, viria através da revelação espiritual. Porque saber que Jesus era um espírito puro para Pedro foi uma revelação espiritual. A alma dele captou, assimilou aquela informação, veio direto para a alma dele. Então é assim que funciona na Terra, ó. Nós temos aqui a camada onde nós estamos vivendo, tem uma outra camadinha de espírito desencarnado. Os que estão um pouquinho melhor, está na segunda camada, outro na terceira, vai até a sétima camada. Esses espíritos que estão na sétima camada, entre todos da Terra, é os que estão em uma condição melhor. Eles até conseguem excursionar para outro planeta, entrar em contato com outra humanidade e trazer, vez ou outra, para a Terra informações. Mas quando que eles conseguem que nós entendamos essas informações, assimilemos? Quando nós temos abertura, quando a nossa consciência vai se expandindo. É assim que as vacinas são descobertas, é assim que a tecnologia da informática é descoberta, é assim que as técnicas da agricultura são melhoradas. Enquanto não tem um homem aqui na Terra que encarna e tem abertura, ou um grupo de homens, nós ficamos repetindo o que está sendo feito. Basta um ou alguns da abertura, eles inspiram, a gente faz de uma maneira melhorada, aí todos repetem aquilo. Até que a Terra inteira repita, aprenda uma coisa nova, demora um tempinho, né? Porque tem uma coisa: quando os que estão encarnados aqui, alguns bilhões encarnados aqui, já aprendeu, uma parte está voltando para o mundo espiritual, aí a outra parte que está nas camadinhas baixas lá, vem e deverá aprender. Estão percebendo qual que é o movimento de melhora? Ele é lento e ele é gradativo, mas ele acontece. Isso é para desbancar quem está falando que a Terra está piorando. A Terra está melhorando. Só que é o seguinte:
Na hora que aquela turminha que está aqui já aprendeu alguma coisinha, está na hora deles voltar para lá, aí vem a outra turminha que precisa aprender. Dá-se a impressão que está piorando, mas ela está melhorando. Acontece que nós estamos juntos. Nós estamos juntos, nós somos uma família. A Terra, o mundo físico e espiritual ligado à Terra é uma família. Então nós temos que ajudar um ao outro, senão a gente não sai do lugar. Temos que ajudar um ao outro. E quando ele fala, vamos ver onde ele fala da chave. Então aqui nós já entendemos que a igreja não é uma construção de pedras, ela não é um sacerdócio organizado aqui na terra. A igreja é uma congregação, uma união de almas afins que têm as mesmas ideias e que são inspiradas por Deus e pela espiritualidade superior. Se eu estiver dentro de uma construção física e as pessoas que estão reunidas é um grupo sério, é um grupo bem intencionado, se esforça por aprender e colocar em prática, eu atraio a espiritualidade maior. E alguns conseguem assimilar as orientações que ela traz. Se eu estiver debaixo de um pé de abacateiro, a mesma coisa. A mesma coisa. Não importa a igreja como construção física. E a pedra onde ele vai assentar não é Pedro. Foi naquele momento que ele estava inspirado, que ele estava com uma sintonia alta. Será todos aqueles quando tiver uma sintonia alta, elevada, para captar o que o mundo espiritual traz. E para encerrar, eu queria pegar a parte da chave. Onde que ele fala? E eu, ele falando para Pedro, né? E eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. E tudo que desligares na terra será desligado nos céus. Essa chave é o conhecimento. A chave não é uma chave de abrir porta, né? Aquela figura lendária do apóstolo Pedro na porta do céu, aquela porta gigante de madeira, e ele com um molinho de chave. A chave é um código, é uma senha. Eu não consigo ir lá no caixa eletrônico, acessar minha conta, se eu não tiver a senha. No computador eu tenho a senha, eu tenho o código, né? Depois que eu tenho o código e a senha e o código certo, eu entro e eu acesso todas as informações que estão lá. Então, Jesus estava falando que se espiritualizar dará a cada indivíduo a senha para conectar com as coisas de Deus. E de lá virá toda a sabedoria que ele precisa para viver bem, para ser feliz, para deixar de sofrer. Para nós espírita, a chave é o espiritismo. Porque sem o espiritismo nós estaremos conseguindo fazer a leitura dessa passagem de Jesus, como nós fizemos na noite de hoje? Não, nós íamos parar no primeiro versículo, né? Falar, o que é isso? O que Jesus estava falando aqui? E encerrando, então mandou os seus discípulos que a ninguém dissessem que ele era o Cristo. O Cristo, na nossa escala aqui, na escala espírita, tem o espírito imperfeito, o espírito bom, o espírito puro. O Cristo, entre os espíritos puros, é aquele que é o enviado direto de Deus, o emissário direto de Deus, é o maior de todos. Então o espírito, quando ele é puro de verdade, ele faz as suas obras sem querer fazer propaganda daquilo. Porque muitas vezes nós estamos fazendo alguma coisa, mas para atender a nossa vaidade, nosso orgulho, a gente quer mostrar que a gente faz, né? Quer que os outros elogiem. Faz parte da nossa evolução, mas isso não pertence a Jesus mais. Jesus está acima disso. Então ele dizendo, agora por enquanto, eu não quero que você saia falando isso. Sabe por quê? Porque eu quero que as pessoas descubram por ela mesma. E como que as pessoas vão descobrir por ela mesma? Na medida que elas crescem, que elas aprendem, que elas se desenvolvem. Porque quando a gente fala para o outro o que ele tem que fazer,
Muitas vezes ele não aceita. Se alguém que está falando está vendo de fora, não aceita. Ele acha que é uma imposição, que é um autoritarismo. Muitas vezes alguém acha que é inveja, né? Ele tem inveja, por isso que ele está falando para eu fazer assim. Agora, quando a criatura aprendeu por si só, houve aquele despertamento que a gente está falando desde o começo hoje, né? De despertamento, aquele despertamento, aquela abertura de consciência, expansão da consciência. A pessoa mesmo sabe o que ela tem que fazer dela mesma. Aí é voluntário, a palavra voluntário vem de vontade própria. É da vontade própria dela mesma, aí ninguém segura. Aí ela pode ser